coração, porque hoje a gente também vai falar sobre coração, arritmia cardíaca, que é assunto para o Bruno Faustino e para o médico que você vai entrevistar, né, Bruno? Bom dia. Olá, Mário, bom dia para você. Eu vou conversar com o Dr. Jorge Elias Neto, que é cardiologista. Doutor, para quem está em casa, o nome parece estranho, arritmia cardíaca. Explica para quem está em casa qual é o nosso assunto daqui a pouco. Nosso assunto são as alterações do ritmo do coração. Nosso coração é uma bomba, funciona com circuito elétrico. Qualquer alteração nesse funcionamento elétrico do coração vai gerar, uma hora o coração bate devagar, outra hora bate depressa. Essas alterações desse ritmo se chamam arritmias cardíacas. Então, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso e vai dar dicas também para você que está em casa. Como identificar uma arritmia cardíaca? Você sabe, Mário? Não tenho a menor ideia, Bruno. Imagino que é botando a mão no coração e contando assim quantas batidas por minuto. Daqui a pouco o Bruno entrevista o nosso médico que vai falar para a gente sobre a arritmia cardíaca. A justiça no Brasil... Com o coração não se brinca. Nenhuma das causas do infarto pode ser uma doença chamada de arritmia cardíaca. O coração sai do ritmo, acelera demais ou bate devagar. O Bruno Faustino vai ter mais informações e orientações agora de um médico aqui pra gente. Tem perguntas aqui pela internet, viu, Bruno? Você começa e depois me chama. Pois é, eu quero repetir a pergunta que eu te fiz no início do programa. Como é que a gente faz para saber, Mário, se tem arritmia cardíaca ou não? Eu imagino que a gente deve ter uma média assim, o coração bate, sei lá, quantas vezes por minuto? 60, 70, 120 vezes por minuto. Se não estiver dentro de acordo com essa média, você pode estar com algum problema, não? Mas não foi isso que você disse, não. O que você disse no início do programa? Cara, foi isso, exatamente isso. Você disse que tinha que botar a mão no peito e contar. Coisa assim, isso. Doutor, explica pro Mário como é que a gente faz para saber se tem arritmia cardíaca ou não. Bom dia pro senhor. Bom dia. Eu acho que o Mário está com ideia boa de botar a mão no peito, que é uma das alternativas. Mas o mais comum, como sintoma da arritmia cardíaca, é uma palpitação. Então, geralmente, o indivíduo vai sentir o coração batendo de maneira acelerada. Essa seria uma das formas de o indivíduo sentir. Outra coisa seria um cansaço, ou uma perda súbita da consciência, ou seja, poderia ser uma manifestação mais extremada, que o indivíduo perdesse a consciência e desmaiasse. Essas seriam as manifestações clínicas mais comuns. A gente viu essa história do vereador que morreu aí de morte súbita. Isso pode, a arritmia cardíaca pode ter provocado essa morte? Normalmente, sim. Normalmente o que acontece? O indivíduo, no caso, teve um infarto do miocárdio. Esse infarto tem como manifestação primeira desse indivíduo uma arritmia maligna, que a gente chama de fibrilação ventricular. E essa arritmia que vai ocasionar a morte súbita. Ela é uma arritmia secundária ao infarto. O indivíduo morre e, se não for abordado imediatamente com desfibrilação, com manobra de reanimação, esse indivíduo vai ter morte súbita. O Mário tem uma pergunta para o senhor lá no estúdio, Mário. Doutor, ainda sobre o infarto, quer dizer, o vereador, a gente viu a idade aqui muito novo, né, 43 anos. É verdade que quanto mais cedo a pessoa tem um infarto, maiores as chances de esse infarto ser fatal? Não, a grande questão é que o indivíduo jovem, ele não está preparado, não sabe dessa possibilidade. Então, não é o fator da idade. O que acontece é que esses indivíduos jovens, quando apresentam as doenças nesse momento, eles já são indivíduos que têm predisposições importantes. Ou tem um colesterol muito alto, ou tem hipertensão arterial, ou tem uma síndrome metabólica que a gente chama de glicose alta. Então, são indivíduos inativos, obesos, uma vida desregrada e não procuram o médico. E nesse momento o indivíduo tem um infarto, ele não fez essa avaliação, ele pode ter um evento súbito e morte súbita. Então surpreende pelo fato de ele ser jovem. Mas o infarto, ele pode ser fatal em qualquer faixa etária. Tem mais pergunta lá do estúdio para o senhor, doutor. Perfeito, Bruno. É claro que o doutor está falando em tese e não necessariamente sobre o caso do vereador, até porque não é paciente do doutor. Doutor, tem perguntas aqui sobre arritmia. Olha só, o Jamiro Ricardo. O clima, frio ou calor, pode influenciar no funcionamento do coração? Na arritmia, por exemplo? O clima frio e o calor, que a gente tem observado hoje em dia, principalmente o calor, ele influencia mais na alteração da pressão arterial. A gente tem observado muitos indivíduos com queda de pressão em decorrência da oscilação de temperatura. Os distúrbios do ritmo, as arritmias cardíacas, elas não estão tão sujeitas às variações de decorrência de temperatura. Lógico que uma temperatura extrema, um calor, associado a um esforço físico extenuante, pode favorecer o indivíduo ter uma arritmia. Agora, doutor, como é que a gente trata uma arritmia cardíaca? Tem tratamento essa doença? Tem. É uma das áreas mais avançadas em cardiologia e medicina hoje em dia, é o tratamento das arritmias cardíacas. É importante ressaltar que a grande maioria das arritmias são benignas. Então, não é o fato de ter uma arritmia que ele tem que necessariamente tratar essa arritmia. Cabe ele procurar um profissional, esse profissional tem que separar o que é uma arritmia de risco, responder a primeira pergunta, o paciente tem risco ou não, e depois, tem sintoma ou não tem sintoma. É baseado nessas duas perguntas, sintoma e risco, que você vai tratar ou não. Você tem tratamentos desde a orientação geral, evitar café, Coca-Cola, etc., até um tratamento definitivo, como, por exemplo, a ablação por catéter, que é um tratamento curativo, ou um implante de marca-passo ou desfibrilador também, que é um tratamento já mais avançado para essas arritmias. Doutor, só para a gente poder encerrar a entrevista, eu queria saber, o coração pode bater mais rápido ou mais devagar? O que é pior e o que é melhor?
Bom, o mais comumente na prática clínica você vê o coração bater rápido. Além de bater rápido e bater devagar, ele pode bater com pausa, bater de maneira irregular, que a gente chama de extracístoles. O mais grave, associado à morte súbita, são o coração batendo rápido. Embora, naturalmente, quando bate devagar também pode ter algum risco, o paciente tem que botar um marca-passo. Mário, tem mais uma pergunta para o senhor lá no estúdio. Mário. Vamos ver se o doutor consegue responder aqui, porque eu acho que vai ajudar a Luciana de Jardim Camburi. Ela disse que o coração dela dispara, ela foi diagnosticada como extrasistole. Eu acho que é assim que se fala. O médico disse que é grave e tem que tomar remédio, outro disse que não é grave e a solução é exercício aeróbico. Ele pode ajudar a Luciana? Luciana, a grande questão é a seguinte. A extrasístole, a grande maioria dos pacientes que têm extrasístole são arritmias benignas. O grande diferenciador se você vai ter risco ou não vai ter risco, vai ter que tratar ou não, é se você tem um coração normal. Então, se você for procurar o especialista e ele define que o seu coração é normal, o ecocardiograma é normal, e você não tem nenhuma doença por trás dessa extrasístole, habitualmente é benigna. Se você tem alguma doença por trás dessa sístole, ou se essa extrasístole, mesmo no coração normal, te gera muitos sintomas, aí sim você vai ter que tratar. Então, o que vai definir é se você tem ou não tem uma outra doença por trás dessa extrasístole. Doutor Jorge Elias Neto, obrigado pela participação do Bom Dia. Doutor que é cardiologista e vai estar participando amanhã de um congresso de arritmia cardíaca que vai acontecer aqui em Vitória e vai reunir especialistas do Brasil, da América Latina e também de outros países. Até dos Estados Unidos vem gente, Mário, para esse congresso. Obrigado, Bruno. Obrigado, doutor Jorge. Mão no coração. Se sentiu uma palpitação, obrigado, doutor Jorge. Vamos dar mais um giro agora pelo terminal com o Vinícius.